Hoje nós iremos falar sobre um dos tópicos muito importantes sobre os 3 pilares do seu crescimento. E eu trouxe aqui um triângulo que vai ilustrar muito bem os 3 principais pontos, as 3 principais avenidas de crescimento do seu produto. E o primeiro pilar se chama audiência. Você não vai conseguir crescer sem ter uma boa audiência. E o que é audiência? Muita gente confunde seguidores com audiência. E isso não tem nada a ver. Muitas vezes você vai ter muitos seguidores, mas vai ter pouca audiência. O que significa? Significa que tem muita gente te vendo, mas pouca gente dando atenção devida para aquilo que você está falando. A audiência verdadeira são aquelas pessoas que te ouvem e te vê como autoridade. Então, por que existem milhares de blogueiros que têm muitos seguidores, mas não monetizam? Porque ele não tem audiência, ele tem seguidores. Então, eu preciso que você entenda que para você vender o seu produto, você não precisa ter muitos seguidores, mas você precisa construir a sua audiência. E a audiência se constrói com autoridade. E ao longo do nosso curso você vai entender como que você constrói a sua autoridade nas redes sociais. Existem vários gatilhos que vocês precisam usar para que vocês construam uma audiência que dê ouvidos para aquilo que você faz. Dê ouvidos para aquilo que você fala. E que lá no final ele compre o seu produto. E aí entra o segundo pilar do seu crescimento, que se chama vendas. Ninguém cresce sem vender alguma coisa. Você precisa ter vendas. Dentro dessa audiência que te escuta, ela precisa comprar alguma coisa de você. Mas para isso, você vai ter que ter a venda. Você vai ter que saber sobre venda. Saber se posicionar, como que faz um pitch de vendas. Como que eu construo uma autoridade e faço uma venda para essa pessoa? Mas para eu vender uma coisa para essa pessoa, eu preciso ter uma coisa chamada produto. Essas 3 coisas aqui, pessoal, essas 3 coisas, elas andam juntas. Nós não conseguimos ter um crescimento sem audiência. Mas ter audiência e não ter vendas também não vai trazer o crescimento que você quer. E se você ter audiência, vender, mas não ter um bom produto, você também não vai ter crescimento. Porque quando você não tem um bom produto, você só vende uma vez. E você vai perceber que o seu crescimento está atrelado a quantas vendas você faz para a sua audiência. E para você ter muitas vendas, você tem que ter um bom produto. Um produto é aquele que deixa o seu aluno tão satisfeito que ele não só compra de você outras vezes, como ele também indica você para outros alunos, para outros amigos. Você vai aprender também ao longo das nossas aulas o quanto é importante, dentro desse universo de mentoria, você ter um excelente produto. Diferente de cursos tradicionais, onde a gente vê por aí pessoas ensinando outros a estudar, onde a gente vê vários cursos por aí, no serviço de mentoria, o seu produto é extremamente importante que ele entregue muito valor. O valor suficiente para gerar aprovação nele. Porque se ele não for aprovado, e a grande maioria não vai ser, por conta do viés de mercado mesmo, não é todo mundo que entra na sua mentoria que ele vai ser aprovado. Mas quanto mais aprovado você tiver dentro da sua mentoria, mais resultados de crescimento o seu negócio vai mostrar. Por quê? Porque você entregou um produto que gerou um resultado na vida do seu aluno. Então o seu trabalho tem que ser diariamente em gerar mais aprovações. Quanto mais aprovados no seu produto, mais autoridade, mais audiência e mais vendas. Então, esse ciclo aqui, ele anda junto. Ter uma audiência e não ter produto, não vai ter crescimento. Ter produto e não ter audiência, também não vai ter crescimento. Ter vendas, ter produto e não ter audiência, também não vai ter crescimento. Então, você tem que cuidar, trabalhar arduamente para conseguir conquistar esses 3 pilares juntos. Marlon, eu entendi que eu preciso ter esses 3 pilares. Mas como que eu crio esse produto
para ter o crescimento no meu negócio, dentro do mercado de educação? A primeira coisa que vem na sua cabeça é um curso presencial, uma mentoria presencial ou um negócio online. E aí você vai perceber que aqui existe uma questão que o curso presencial, ele nunca vai ter escalabilidade. Então aqui não é escalável. Você não consegue colocar dentro de um produto escalável de crescimento uma aula presencial, porque você fica limitado ao espaço. Você fica limitado ao estado que você está. As pessoas que moram perto do seu curso. Quando a gente vai para o online, não existe barreiras. O seu curso, a sua mentoria, pode ser gravado no Distrito Federal, pode ser gravado na Bahia, pode ser gravado no Rio Grande do Sul, pode ser gravado no Mato Grosso, pode ser gravado lá no interior de Manaus, e essa aula será assistida por qualquer pessoa no Brasil. O seu trabalho, o seu produto será acessado por qualquer pessoa. Qual o outro diferencial em relação a um curso presencial e um curso online? Preço. Vou até colocar com outra letra, com outra cor. Preço. Aqui no presencial, para manutenção de uma estrutura onde eu preciso pagar aluguel, imposto, água, luz, professor, tudo que envolve uma estrutura presencial, cadeira, mesa, os custos são elevadíssimos. Então, para justificar eu manter uma estrutura dessa e ter lucro, eu preciso cobrar caro. Então, o preço é alto, porque eu preciso justificar toda a infraestrutura que envolve um curso presencial. Quando você vai ver, o resultado financeiro lucrativo é muito baixo. Antigamente, lá em meados de 2008, 2007, 2005, até mais ou menos 2013, essa estrutura era muito boa. Por quê? Porque eu não tinha o online. Então, quem lançou cursos presenciais nessa época faturou muito. Por mais limitado que fosse, ganhava muito dinheiro, porque pela escassez que era na época. Então, o aluno saía de uma cidade para outra para ter aula. Todo santo dia, às vezes 2 horas, 1 hora. Então, o preço aqui, ele precisa ser alto. Diferente do custo aqui do online, por não envolver toda uma estrutura, eu conheço pessoas que com apenas um celular criou a sua primeira mentoria, criou suas primeiras aulas, começou a produzir conteúdo, começou a construir audiência, criou um produto escalável e começou a vender. Começou a faturar muito dinheiro dentro da sua própria casa, sem infraestrutura nenhuma. Depois comprou uma mesa melhor, depois comprou um computador melhor, depois arrumou o visual, depois comprou uma câmera, depois comprou uma lapela, depois comprou uma infraestrutura. Mas tudo isso custou 20 mil reais. Tudo, depois de uma estrutura gigante. E aí, 20 mil reais talvez você não pague um aluguel de uma estrutura presencial. Quando a gente vem para o online, por ser custo baixo e ser extremamente escalável, eu consigo atender o Brasil inteiro, eu consigo praticar preços acessíveis. Anota isso. São informações importantíssimas. Outra coisa que muitas vezes você não vai ver em nenhum outro lugar. Você aqui, você fica restrito. Nicho e avatar. O aluno que você vai atender, você fica restrito àquele estado. Então existe uma limitação, por exemplo, pegando os estados mais pobres do Brasil. Não sei qual que é o estado mais pobre do Brasil. Mas se você tiver uma mentoria, um curso presencial nessa região, provavelmente, por mais que você faça um alto investimento, você não vai conseguir cobrar um alto preço que justifique. Ou seja, você nicha somente para aquela região, para aquele avatar que muitas vezes não vai ter condições de pagar pelo seu trabalho. E aqui, o nicho, ele se expande. Nicho amplo. Então são diferenciais de um produto escalável que é muito mais interessante você ter um produto online e hoje as plataformas do Brasil permitem que você, de qualquer lugar, de dentro da sua casa, com apenas um celular, você consiga criar um curso, você consiga criar uma mentoria e atendê-los de qualquer lugar do Brasil. Você só precisa de internet. Com preço mais acessível, sem uma barreira, você não tem barreira de crescimento.
Você consegue alcançar todo mundo e com custo de propaganda muito barato. Você investe R$1.000 lá no Facebook e você alcança, sei lá, 50.000 pessoas vendo os seus anúncios. No presencial, não adianta você fazer campanhas para o Brasil inteiro, porque as pessoas não vão poder ir para o seu estado fazer. Então, no presencial, você vai ter que gastar com marketing offline, que é muito mais caro. Com R$1.000, você não consegue colocar um outdoor na sua cidade. Você não consegue, talvez, panfleto, mas pouquíssimos panfletos. Você entrega uma vez e ninguém mais vê. Então, o investimento em marketing aqui vai ser muito maior do que aqui. Aqui você, com R$1.000, você alcança 50.000 pessoas. E aí começa um grande funil, né? 10.000 vai para sua landing page. Das landing pages, depois vai, sei lá, 1.000 cai no lançamento. Desses 1.000, 100 compra o seu produto. Estou fazendo um exemplo bem de 50.000 para 100. Se você vendeu 100 mentorias, gastando R$1.000, faz o cálculo de quantas pessoas você consegue impactar se você colocar 2.000, 3.000, 4.000. Vai vender muito mais. Aqui existe uma landing page boa, uma copy boa, audiência boa, produção de conteúdo. Tudo isso você vai aprender aqui no nosso curso. Beleza? Vamos avançando aqui na nossa aula. E agora que você entendeu sobre produto escalável, eu quero que você entre aqui na parte quando a gente fala de vendas. Eu preciso que você entenda uma coisa. Existem 3 tipos de alunos que você vai ter dentro desse universo de 10 milhões de alunos do Brasil inteiro estudando para concurso, 6 milhões estudando para o Enem, centenas de milhares de alunos estudando para a OAB, vestibular, só aqui é mais de 20 milhões. Então, Marlon, onde que eu devo atacar? A gente tem 3 tipos de aluno que eu preciso que você entenda muito fortemente. Existe uma camada de alunos chamada alunos conscientes. São aqueles alunos que sabem que precisa do seu produto e ele sabe que precisa comprar o seu produto. Então ele tem a convicção de que ele, além de precisar do seu produto, ele sabe que ele precisa comprar o seu produto. É uma camadinha bem pequenininha de aluno. Ou seja, é um aluno consciente, que na hora que ele vê um anúncio seu, na hora que ele vê o conteúdo seu, ele vai clicar e vai comprar. Só que essa camada é bem pequenininha. Só que existe uma camada de alunos que você não conhece, que é o aluno que é consciente do seu produto, ele tem consciência do seu produto, só que ele procrastina. Sabe aquele aluno que sabe que precisa, mas não, deixa para o próximo concurso? Não, ano que vem eu começo a estudar? Não, segunda-feira eu começo a estudar para concurso. Existem vários. Para cada um aluno consciente, existem 20 inconscientes. Na verdade, consciente e procrastinador. Bizarro isso, né? Agora, aqui existe uma guerra de mercado que você não consegue competir. Estão todo mundo na audiência no Instagram, no Google, no Facebook, nos grupos de WhatsApp, nas comunidades como um todo, nos banners, brigando por essa camada de aluno gigantesca. Brigando por esses alunos conscientes. Se falando de concurso, Enem, OAB, tem lá o GRAN, tem o Estratégia, tem o AlphaCon, tem o QConcu, tem esses grandes players que investem múltiplos milhões para alcançar esses alunos conscientes. O meu convite é para um produto, é para um público de alunos que não sabe do seu produto, que não sabe que você vende um produto que pode mudar a vida deles. E esse aluno está aqui. Esse é o grande público que não sabe que existe um problema, não sabe que pode comprar e resolver esse problema e que tem você aqui. Para cada um dos alunos da primeira camada de consciência, existem 1.000 que não sabem. Então, para você, por exemplo, que
está vendendo uma mentoria, vendendo um curso preparatório, não sei como que você vai fazer, pensa o seguinte, todo mundo hoje quer passar no concurso público. Todo mundo hoje quer ter uma estabilidade. A grande maioria das pessoas aqui em Brasília, então. Mas as pessoas, elas não têm consciência que é possível passar. Na cabeça dessas pessoas, existem várias crenças dentro dela. Existe a crença de que para passar no concurso público, essa pessoa precisa ter estudado no colégio particular. Existe uma crença limitante nessas pessoas que para ela passar num grande concurso público, ela tem que ter o pai ou a mãe servidora pública. Que para passar num grande concurso público, passar no Enem, passar no AB, ela precisa ser inteligente. Existem inúmeras crenças limitantes que faz com que esse aluno não acredite que seja capaz de passar num concurso público porque ela não tem consciência de que você passou e de que você tem um produto que pode ajudá-la a passar. É esse público aqui, ó, de pessoas que estão na iniciativa privada, que existem vários gatilhos de que, não, o serviço público é um limitador, o serviço público ele te tira da riqueza, te tira da pobreza. Só que a pessoa continua pobre a vida inteira. Porque ela tem uma crença de que o serviço público não vai deixar ela rica, mas ela não precisava ser pobre como ela é. E você tem lá uma ferramenta que, com alguns reais, talvez um percentual de 1% do seu salário, você investe aqui, 50 mil pessoas vão saber que você tem um produto. Dessas 50 mil pessoas, começa o funil. 5.550. Opa! Vendi 50 mentorias? Ganhei 10 mil reais. Agora eu não invisto mais 1%, agora eu invisto 2%. Agora eu fiz 20 mil reais. Agora eu vou investir mais 3%. E agora eu fiz 30 mil reais. Não é uma conta óbvia assim, tá? Mas só para vocês terem convicção do quanto que existem pessoas dispostas a pagar pelo seu trabalho. E você só precisa saber como que faz isso. Quando se trata de vendas, ainda se tratando de vendas, eu preciso que você entenda o seguinte. Existem duas formas muito conhecidas de você vender o seu produto. Quais são esses dois tipos de vendas que você pode fazer? O primeiro deles se chama lançamento. E o segundo deles se chama perpétuo. Nós estaremos trazendo aqui alguns especialistas em lançamento e alguns especialistas em perpétuo para estar dando uma aula para você. Um deles já confirmado é o Lúcio Valente, que vai estar falando só sobre lançamento. Como fazer um bom lançamento. Só que existe um terceiro e pouco conhecido que se chama venda direta, que eu também vou aprofundar com vocês. Marlon, qual a diferença deles e qual que melhor funciona e tal? Como é que eu faço para saber tudo isso e tal? Primeira coisa, você precisa entender que os 3 formatos funcionam bem. A grande diferença é qual que você vai se adaptar melhor. Tem gente que gosta do lançamento porque é uma correria boa, mas tem um boom de vendas e ele consegue se organizar ali por 2, 3 meses, depois ele faz um outro lançamento, gera escassez, coisa que o perpétuo não gera. O perpétuo não gera escassez, porque você vai estar sempre vendendo. Mas no lançamento você precisa entender também que existe um desgaste muito grande que o perpétuo não tem. Então existe um desgaste alto, desgaste menor. Significa então que eu trabalho menos no perpétuo? Não. Mas que comparado a nível de lançamento, sim. Aqui você tem um boom de vendas. Aqui você tem uma receita mais previsível. Aqui você consegue trabalhar um modelo de assinaturas, onde você pode cobrar um ticket mais baixo da sua mentoria. Então, eu preciso que você entenda que existem esses dois formatos que são muito conhecidos. Marlon, qual que dá mais certo? Não existe isso. Eu tenho aqui na Tutory mais de 420 mentores, a grande maioria deles eu acompanhei de perto, acompanho até hoje, são amigos, e todos eles que dão resultados, todos, trabalham com 2 formatos.
que significa isso, Marlon? Significa que eu posso fazer lançamento se ter um perpétuo? Sim. Mas tem mentores também de sucesso que dão resultado e que só faz lançamento. E eu tenho os mentores de sucesso também que só faz perpétuo. O seu sucesso não está definido no formato com que você faz, mas da constância que você aplica. Na sua dedicação em cima de qual deles você vai optar. Então, o seu resultado ele não tem a ver com o tipo de venda que você vai fazer, e sim com a dedicação e entrega no seu trabalho diariamente para concretizar o seu resultado. Então tem um modelo de lançamento, tem um modelo perpétuo, que agora eu entendi, o perpétuo eu vendo sempre, o lançamento eu fecho o carrinho e agora só vendo daqui 2 meses. Existem características que dentro da área de concurso público, Enem ou AB, você precisa ficar ciente. Que aqui dentro de lançamento existe uma coisa chamada time. E que se você perder esse time de um edital, por exemplo, você pode fazer o lançamento que for. Você pode contratar o Thiago Fint, pode contratar o Ícaro de Carvalho, o Érico Rocha. Que se você for lançar uma mentoria, depois que o edital saiu, 15, 20 dias depois, certamente o seu resultado será muito inferior a um lançamento ou logo após a publicação do edital ou um pouco antes, logo quando a banca foi escolhida. Então, o que eu vejo de resultado aqui? Edital publicado. Quando você lança, aqui você tem um boom de crescimento. Passou 15 dias do edital, se você lançar qualquer coisa aqui, o seu resultado vai ser esse. Porque você perdeu o time. Mas qual é o melhor cenário? É 15 dias antes. 15 dias antes do edital ser publicado. Mas como eu vou saber disso? Eu não trabalho com a banca. Não tem problema. Quando a banca é divulgada, 1 semana depois, 2, talvez seja um excelente momento para você aproveitar que os alunos estão desesperados, procurando por uma mentoria, procurando e começar a trabalhar as dores desses alunos. Você que quer ser aprovado em tal concurso, tal, essa é a melhor hora de você fazer os anúncios. Essa é a melhor hora de você investir pesado nesse público. Porque o seu resultado, ele sai daqui. Diferente do perpétuo. Porque no perpétuo, por você ter venda quase todo dia, o ideal é que em momentos de edital você crie alguma estratégia, algum evento de escassez com um novo produto. Porque no perpétuo você sempre vende, tá? A pessoa sabe que você tem aquele produto. E quando você cria um novo produto aqui no perpétuo, o que significa isso? Que você pode vender para novos alunos como para os seus atuais alunos aqui. Porque se você fazer um lançamento de um mesmo produto, você só vende para quem é novo. Quem já é o seu aluno não vai comprar de novo. Quer um exemplo disso? Pré-edital. Então, aqui eu lanço um pré-edital. Edital saiu, eu lanço uma turma de pós-edital com algo a mais que eu não tinha no pré-edital. Ah, Marlon, mas sabe que vai ficar muito clichê? Não. Se você oferecia simulado, não oferecia simulado em um, e agora você oferece, já é um produto diferente. Se você não oferecia uma correção de redação e agora você oferece, já é um novo produto. Se você não oferecia encontros periódicos com esses alunos e agora no pós-edital você oferece, é um novo produto. Você pode aumentar o seu preço aqui na hora do pós-edital e vender tanto para novos alunos como para alunos atuais. Outra característica importantíssima também dentro do lançamento do perpétuo. Geralmente, as pessoas que fazem lançamento, o ticket é mais alto, ticket alto. E as pessoas dos perpétuos, como não existe uma escassez, o ticket tende a ser menor. Então, tudo isso faz com que você comece a pensar em qual estratégia que você vai utilizar dentro do seu mercado. Porque tudo vai depender também do seu nicho. Vai ter nicho que vai se adaptar muito mais a lançamento do que a perpétuo. E vai ter nicho que vai se adaptar muito mais a perpétuo do que a lançamento. Como que você descobre isso? Testando. Fazendo vários lançamentos, faz o perpétuo, testa, vê se dá certo, se não der, tira do ar rápido. E já volta para o lançamento de novo. Ou está fazendo vários lançamentos, não está dando certo, muda para o perpétuo.
E assim sucessivamente. Mas o terceiro é o que eu mais gosto. O terceiro, talvez ninguém faça. E quem faz dá resultado. Lembra dos gigantes? Os gigantes estão brigando aqui, ó. Campanhas, lançamento perpétuo, live e não sei o quê, YouTube bombado, Instagram bombado. Se eu estivesse começando hoje no mercado de mentoria, eu pegaria 2 amigos, 2 concurseiros ou concursados e colocava eles como vendedores. E falava o seguinte: você vai fazer prospecção de alunos. Você vai entrar em tudo quanto é tipo de grupo de concurso. Você vai entrar em todas as todo mundo que curtiu determinados posts desses grandes players. Você vai entrar em contato com esse cara lá no Instagram, vai fazer uma abordagem e começar a vender o seu produto diretamente para ele. Fazendo talvez uma reunião de vendas. Oferecendo os tipos de mentoria ou de curso que você está vendendo. E vendendo para ele. No 1 a 1. Trabalhando talvez concomitantemente. Eu foco no lançamento e meus vendedores focam na venda direta. Esse é um formato pouco falado, mas que foi o que me trouxe até aqui na Tutor. Hoje eu tenho mais de 420 mentores, mais de 500 mil de alunos, consequência da venda direta. Eu nunca fiz lançamento, eu nunca usei o perpétuo, mas eu tenho vendedores que vendem a minha plataforma o tempo inteiro. Agora, nesse exato momento, enquanto a gente está aqui nessa aula, eu tenho 3, 4 vendedores aqui vendendo o tempo inteiro, conhecendo novos mentores, apresentando a plataforma para eles e trazendo eles para dentro da plataforma da Tutor. Essa é uma forma que talvez você não conhecia, mas que dá muito resultado. E aí eu preciso que você entenda que o que vai fazer o seu produto crescer ainda dentro das vendas é quanto que você vai cobrar nessa venda. Mais conhecido como ticket médio. Marlon, qual o ticket médio de um produto de mentoria, de um curso? O que eu preciso saber para precificar da forma correta o meu produto? Preciso que você entenda essa parte da aula como precificação. E dentro desse universo de precificação, eu preciso que você entenda uma coisa. O preço que você vai cobrar do seu aluno, no seu curso, na sua mentoria, ele depende de 3 grandes fatores. O primeiro fator que vai justificar e fazer com que o seu aluno compre o seu produto se chama autoridade. O que significa isso, Marlon? Que a sua autoridade vai justificar o porquê a sua mentoria é cara ou o porquê a sua mentoria é barata. Não adianta você não ter autoridade, acabou de abrir o Instagram, tem 100 seguidores, metade deles é a sua família, e querer vender uma mentoria. Ticket alto. Se você está nessa situação, nesse cenário agora, eu convido você a fazer mentorias, vender os seus cursos para os seus parentes, para os seus amigos de escola. Faça um excelente trabalho de graça. De graça. Faça um excelente trabalho com eles. Gere resultado neles. E depois você vai pedir uma indicação para eles. O programa de indicação para você é o melhor cenário. Mas o que eu estou falando aqui é de longo prazo, né? Eu preciso, Marlon, de resultado agora. Eu já tenho Instagram, estou trabalhando nas redes sociais, tal. Então entenda que quanto mais autoridade você tem, maior você pode cobrar do seu aluno. Quanto menos autoridade você tem, menor o seu preço por aluno. Quanto mais a sua autoridade vai aumentando, mais a sua audiência vai aumentando, mais justifica o preço que você for aumentando na sua mentoria, no seu curso. Você pode criar várias coisas. Mas eu preciso que você entenda isso. A sua autoridade vai justificar o ticket a ser cobrado. Marlon, qual é a segunda coisa que eu preciso saber para precificar da forma correta o meu produto? O segundo pilar se chama produto. O que é produto, Marlon? O que eu vou entregar? Se eu vou entregar a minha vida,
para aquele aluno, então que justifique o preço que eu vou pagar, que ele vai pagar. Como assim, Marlon? Existem produtos de ticket médio baixo e produtos de ticket médio alto. O que diferencia? Vamos lá, trazendo para o marketing digital aqui, que todo mundo deve conhecer, o Pedro Sobral, por exemplo. Pedro Sobral é uma grande autoridade em tráfego pago, todo mundo deve conhecer. E o próprio Sobral, ele tem cursos, ele tem lá os cursos gratuitos dele do YouTube. Toda semana ele está lá dando aula de graça para quem não tem condições de pagar. Ou seja, o funil começa ali. Tem o curso que, sei lá, você paga R$1.000, R$2.000, R$3.000 e você entra no curso dele. Que ele vai ter as aulas que ele já gravou, que são muito boas e por isso que ele cobra caro. Mas existe um público que está disposto a pagar pela atenção dele, para ter não só as aulas gravadas, mas também para ter encontros periódicos com ele, a cada 20 dias, a cada 30 dias. E aí sai de 3 para 10, para 15, para 20, não sei o valor. Por quê? Porque vai exigir daquele produtor de conteúdo uma atenção a cada 15 dias durante algumas horas com aquelas pessoas. E para justificar isso, ele aumenta o preço. Quando se trata do nosso mercado de educação, é a mesma coisa. Se você vai vender um cronograma onde você teve um trabalho só para fazer de 30 minutos, aí você vai cobrar R$10.000 nesse cronograma, você gastou 30 minutos para entregar? Não. Você vai cobrar barato, porque o seu tempo dedicado naquilo ali foi muito pequeno. Agora, se você vai entregar um cronograma, onde você entrega o cronograma, entrega encontros semanais, entrega um simulado, corrige redação, aplica o TAF, faz a prova oral com o seu aluno, olha o tempo que vai ser dedicado de você para atender esse aluno. Faz um cálculo de quantas horas e precifica o seu produto. Só que ele não pode ser ignorado, um é ligado no outro. Se eu estivesse começando hoje, sem autoridade, eu entregaria um bom produto, de excelente resultado, por um preço baixo ou talvez de graça, por um determinado período de tempo, para construir essa autoridade, gerar resultados e com esses resultados eu começar a justificar o preço que eu vou cobrar. Tá, Marlon, e qual o terceiro pilar que vai justificar a precificação do meu produto? Esse eu vou até colocar em vermelho, porque talvez seja o mais importante dos três, que se chama mercado. O que é mercado, Marlon? Vou colocar aqui para você entender um pouco melhor. Quem é o seu mercado? Quem é o aluno que vai comprar de você? Se você está fazendo uma mentoria para Enem, quem é o seu avatar? É um aluno que está no ensino médio da escola pública. Ele tem condições de pagar R$10.000 da sua mentoria? É óbvio que não. Não, Marlon. O meu aluno é um aluno de vestibular de medicina e ele estuda em colégios particulares e a mãe dele tem condições de pagar R$10.000. Beleza. São 2 vestibulares. Um público e um privado. Um público completamente diferente do outro. Um com uma situação financeira completamente diferente do outro. Então eu preciso que você entenda que para você trazer a precificação do seu produto da forma mais adequada possível, você precisa olhar para o seu avatar. A mesma coisa dentro do universo de carreiras policiais. A pessoa que está estudando para um concurso de guarda municipal não é o mesmo público que está estudando para um cargo de delegado de polícia. A pessoa que está estudando para a guarda municipal está na iniciativa privada ganhando muito pouco e não tem condições de pagar R$2.000, R$3.000 na sua mentoria. Já a pessoa que está estudando para delegado, embora esteja dentro da mesma carreira, carreiras policiais, é uma pessoa que já é um agente de polícia, já é um perito, já é um escrivão, já é um técnico judiciário, um analista judiciário. Então, ele tem condições, sim, de pagar 3, 4, 5, até 10.000 na sua mentoria, a depender do quê? Da sua autoridade e do seu produto. Esses 3 andam juntos. A melhor forma de você precificar a sua mentoria é sabendo quanta autoridade você é, qual produto você vai entregar e qual o tamanho do seu mercado, quem é o seu mercado. Uma outra
forma que talvez eu não coloco aqui, eu vou colocar de lado porque eu não considero tão importante como esses três, mas uma coisa chamada concorrência. Quanto que a sua concorrência cobra? Marlon, não tenho concorrência no meu mercado. Você está muito enganado. Tem sim. Olha para ela. Veja quanto que ela cobra, o que que ela entrega, qual a autoridade dela. Isso aqui fica mais fácil de você achar. Olha para a sua concorrência. Esse é o conteúdo da nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e eu te espero na nossa aula 3. Um abraço.